o Instituto de Engenharia, né, os recebe em mais um evento grandioso aí, certo? Onde nós temos a presença de um conjunto de pessoas que está nos visualizando aqui online e tem um conjunto de pessoas que está nos vendo através do YouTube. Tá? Eu, inicialmente, gostaria de agradecer a Elise e ao diretor Rodrigo pelo trabalho de trazer aqui esse nobre conhecedor, nosso arquiteto conhecedor, Omar Akio, que conhece profundamente todos e mais um pouco, né, dos problemas da cidade, vai com certeza nos brindar com parte do seu conhecimento, né? Também agradeço a presença aí do Paulo Ritter, que é o coordenador, vice-coordenador, né, o coordenador adjunto da Câmara aí de Arquitetura, né, a coordenadora da Câmara de Arquitetura do IEP, a Elise, e o nosso diretor técnico, o Rodrigo Pascoal. Eu dou as boas-vindas a todos, dou em especial boas-vindas mais uma vez ao Mar. A gente está aqui, né, imbuído em fazer no IEP, né, palestra, trazer pessoas que tenham muita contribuição para os associados e para a comunidade em geral. Então, as sugestões que aqui surgirem, com certeza, serão referenciadas por todos os associados do IEP e, oxalá, né, tenhamos um ótimo trabalho. No final do evento, será aberto aí o espaço para perguntas, tá? Então, eu devolvo aí a palavra. Aí, Rodrigo, é com você, e depois eu acho a Elise que vai conduzir aí a parte de perguntas, etc. Tá? Muito obrigado e tenhamos todos uma excelente palestra. Rodrigo, é com você. Obrigado, Nelson. Eu vou passar direto para a Elise. Elise, apresente o nosso palestrante. Agradeço a presença de todos aqui que estão participando. Agradeço a Elise por ter puxado esse evento. Tem outros aí por vir também na área de arquitetura, né? Nós temos bons eventos, inclusive no final do ano, a Semana de Engenharia, alguns bem ligados à área, aí, construções modulares com o CEO da Brasil ao Cubo. Tem o Leonardo Yoshi, CEO da Ayoshi, que vai vir também falar sobre o mercado imobiliário de luxo. Enfim, temas correlatos com a arquitetura, com os arquitetos e engenheiros alguns engenheiros que estão nos acompanhando aqui hoje. Elise, por favor. Bom, eu agradeço a presença de todos, né? Uma boa noite a todos que estão assistindo. Aqui estão agregados, né, à nossa palestra. Garanto que vai ser uma palestra bastante interessante, com muito, que nem diz Omar, com muita coisa que ele vai trazer a respeito da cidade, muita coisa interessante. Eu sou a Elise, né, Elise Bonato, sou a coordenadora da Câmara de Arquitetura, tenho como meu coordenador adjunto o Paulo Ritter, que também a gente trabalha aqui em conjunto, né, fazemos o possível para agregar ao Instituto, trazer coisas bastante interessantes que contribuem, enfim, afinal, com o nosso conhecimento. A live de hoje vai ser sobre cidade e uma estrutura viva. O Marac, o arquiteto que vai conduzir. O Marac, ele é arquiteto urbanista formado pela Universidade Federal do Paraná, foi presidente da coordenação da região metropolitana de Curitiba, Comec, foi diretor-presidente da Agência Reguladora do Paraná também, a AGEPAR, diretor técnico da Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, foi presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, contribuiu muito lá, né, Omar? Presidente do Instituto de Assistência aos Municípios do Estado do Paraná, FAMEPAR, presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, e presidente da Minerais do Paraná, da Mineropar. Nos conhecemos já há muitos anos, é um excelente profissional, maravilhoso, então eu deixo aqui agora a fala ao Omar, né? O Paulo quer se pronunciar. Paulo, quer falar alguma coisa, Paulo? Então, deixo aberta a palavra agora ao Omar e espero que vocês se deleitem com esta grande palestra, que garanto que vai ser muito interessante. O Omar, fique com a palavra, então. Obrigado, Elise. Obrigado, presidente Nelson. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rodrigo, pela presença. É uma satisfação sempre muito grande estar
no Instituto de Engenharia. Eu sou, inclusive, com muito orgulho, sócio remido do IEP. Tive a oportunidade de entrar ainda no tempo de estudante de arquitetura, embora sempre trabalhando e me empenhando nas instituições, nas entidades da arquitetura, o IEP sempre foi uma referência muito agradável de convívio. A minha turma ainda foi uma turma, nós nos formamos em 70, íamos comemorar os 50 anos ano passado, mas a pandemia acabou jogando isso para frente, não sabemos se vamos... Talvez a gente vá comemorar os 55 anos. Mas foi uma formatura integrada com todos os cursos do Centro Politécnico. Foi lá no Tarumã, uma festa muito interessante, um evento muito interessante. Eu achei um pouco americaníssimo demais, para o meu gosto, mas foi no ginásio do Tarumã, foi uma coisa assim, muito agradável a convivência entre todas as profissões que estavam se formando naquela ocasião. Mas eu gostaria de começar a entrar no tema mesmo. Por que um arquiteto que entra na universidade na década de 60 e que pega na universidade momentos de concursos do Paraná, se destacam como ganhadores de concurso da Petrobras, a sede da Petrobras, a sede do BNDES, a sede da Polícia Federal, grandes obras com a marca da arquitetura moderna paranaense. E por que eu, no meio dessa mais a discussão das cidades? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque isso vai dando uma visão do entendimento que a gente tem sobre cidade e como tratar as questões urbanas. Nós estávamos numa atividade muito nova, estava sendo recém-criado o curso de arquitetura e urbanismo lá no Centro Politécnico. Nós tínhamos professores muito jovens também, vindos de diversos cantos do país. Nós tínhamos de São Paulo o Forte Neto, o Zé Maria e o Roberto Gandolfi, depois o Joel Ramalho. Nós tínhamos do Rio de Janeiro o Almir e a Marlene Fernandes, o Círio e Lídio Correia Lira. Nós tínhamos de Minas o Armando Strambi, o Marcos Prado. Nós tínhamos, enfim, arquitetos vindos de todos os cantos do Brasil, de muitos cantos do Brasil, jovens, e que nas suas origens, nos seus cursos e no seu início de atividade profissional, estavam também discutindo as questões de cidade, não só do projeto, da arquitetura, mas da habitação e da cidade, do uso do espaço urbano. Então, o nosso curso de arquitetura tinha um pouco esse fermento importante que era da participação dos nossos professores. Também nessa época, com muita felicidade, eu peguei, nós, daquela época, pegamos as discussões sobre o plano diretor de Curitiba. O prefeito Ivo Arzu havia contratado a Serete, com o Jorge William como seu coordenador, para elaborar o plano diretor de Curitiba. Criou uma comissão local de acompanhamento, uma assessoria de planejamento e um grupo local de arquitetos e engenheiros para acompanhar a elaboração desse plano. E vejam, é uma situação muito interessante. Vamos tentar casar as duas coisas. Enquanto Curitiba vinha com um ritmo de crescimento demográfico mais ou menos parelho com o Brasil, ou seja, da década de 40 entre 40 e 50, nós passamos de 120 mil habitantes para 180 mil habitantes na cidade de Curitiba, ou seja, um crescimento de 50% em 10 anos.
Não era um exagero, porque a taxa de crescimento demográfico era da ordem de 5% ao ano. Mas de 50 a 60, Curitiba deu um pulo de 180 para 360 mil habitantes. Ou seja, Curitiba dobrou em 10 anos a sua população, de uma maneira assim extraordinária. Claro que o desenvolvimento econômico vinha se acentuando no país na década de 50, vinha se acelerando, e o Paraná, com a sua agricultura do café, começou a ter uma base de industrialização bastante forte, e Curitiba, como capital do estado e como polo principal da região, acabou absorvendo uma população de fora de Curitiba muito grande. Então, o prefeito Ivar Zotti foi muito sensível, muito perspicaz na hora que sentiu que Curitiba precisava ter um plano diretor. E contratou a Serete, então, e de uma maneira democrática, muito aberto, realizou diversos encontros, seminário Curitiba de Amanhã. Eu participei desse seminário, ainda como estudante, e me empolguei com a questão das cidades. Porque a cidade, pelo planejamento colocado ali, ela era lida como quem lê a mão de alguém. Cada sinal, cada curva, cada componente histórico, cada elemento que fazia Curitiba ser o que é e que mostrava que rumos seriam melhores para ela seguir, estavam ali colocados. Isso foi realmente muito empolgante. E, a partir daí, comecei a participar de congressos. Estava fervendo muito a questão urbana na década de 60. No pico do desenvolvimento, começou o regime militar no país. Que foi o regime militar, inclusive, que possibilitou... Omar, só um momentinho. Será que teria como você repetir... Desse plano diretor. E o regime militar tinha duas características. Omar? Congelou. A tua internet caiu. Será que você consegue repetir um pouco a informação? A gente não conseguiu ouvir direito. Se você conseguir repetir um pouco. Ela voltou? As últimas, ela cortou. Uhum. Então, tá bom. Posso retomar? Um pedacinho para trás, tá ok? Eu posso voltar, claro. Então, veja, em 64 também houve a instalação do governo militar no Brasil, que tinha, sem entrar no mérito ideológico, nem em outras considerações, seu ponto de vista técnico, tinha uma visão estratégica da inversão do investimento público. E começou a estimular políticas que maximizassem o rendimento desse recurso através de aplicação em áreas de população mais massiva. Então, é dessa época que surge o BNH para resolver as questões de habitação popular, é dessa época que surge o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano para tentar catalisar todas as discussões e apresentar uma proposta de legislação que conduzisse à renovação urbana, que passava o país por uma crise, em São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, de desarranjo urbano, vamos chamar assim. É dessa época também que surge a Empresa Brasileira de Transporte Urbano. Todo esse conjunto de ferramentas, a lei complementar 14, que cria as primeiras regiões metropolitanas e que passa a privilegiar os investimentos nessas
nestas regiões metropolitanas, e Curitiba é uma delas. Tudo isso também nos induzia a um elenco enorme, nos propiciava um elenco enorme de congressos, convenções, reuniões, encontros e seminários. Em 1983, esse número eu acho que é importante porque ele dá uma referência. Veja, de 64 a 83 foram quase 20 anos. E aí sai o primeiro projeto de lei encaminhado pelo governo por iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, CNDU, de uma lei de reforma urbana. Gravem esse número para ver como é que no Brasil as coisas acontecem. Em 2001, é promulgado o Estatuto das Cidades. Que cria uma série de instrumentos para que as administrações... Está travando de novo? Troco de lugar, troco de canal. Da minha rede. Está travado? Está travando de novo? Agora está ok. Mas a gente está vendo as outras pessoas. Bom. Estranho. Eu estou vendo bem, mas não... Bom, nós levamos 20 anos para que este projeto de lei, com todas as emendas e alterações que acabou recebendo, marchas e contramarchas, interesses e contra-interesses, para que essa lei acabasse saindo. 2001. Hoje nós estamos em 2021. Uma pergunta que nós todos devemos fazer é: o que dessa lei acabou sendo usado? E o que dessa lei acabou repercutindo sobre a realidade dos nossos municípios? Com certeza podemos, depois, ao final da nossa palestra, verificarmos exatamente o que falta fazer. E o que está impedindo que se faça? Muito bem. Então, isto fez com que a realidade das cidades brasileiras e, particularmente, a realidade de Curitiba seguisse o rumo que seguiu. Nós tivemos na nossa cidade e na nossa região metropolitana estes desafios diferenciados. Nós passamos a ter uma população, a partir de 60, com uma taxa de crescimento regressiva em termos de população do polo metropolitano, da capital do estado. A nossa taxa de ocupação caiu na década seguinte, de 70 para os anos 80, caiu para 30%. De 80 para 90, ela foi mantido-se 30%, com tendência de queda. De 90 a 2000, caiu para 12%. E estima-se que, de 2000 a 2020, que não houve o censo, ela tenha também mantido essa taxa de crescimento ao redor de 10% em 10 anos. Então, isso mostra que a nossa taxa de crescimento demográfico realmente está se aproximando do 1% ao ano. Ou seja, a tendência é o que hoje se revela como evidente, que as grandes metrópoles estão tendo um processo de frenagem. Há pequenas cidades do interior do Brasil, do Paraná e do mundo, há pequenas cidades do interior que estão com perda da população, estão com índice negativo, demográfico negativo. E pior do que a perda da população para estas cidades do interior é a perda da população jovem, porque é o jovem que sai e vai para a cidade maior em busca de formação profissional, mas também em busca de emprego, em busca de conectividade. Com isso, nós estamos começando a ter cidades
com ociosidade de infraestrutura e de equipamentos, e polos médios e grandes com carência e escassez de infraestrutura e de equipamentos públicos. Temos também um outro dado que nós temos que pensar nas nossas cidades do amanhã, que é o que fazer com todos os equipamentos que eram voltados para uma taxa de crescimento demográfico alta, com uma pirâmide etária em que a base era enorme e o topo era estreito, e hoje essa pirâmide etária está engordando no meio e está arredondando na ponta. Nós teremos menos crianças do que idosos. Nós precisaremos transformar, provavelmente, pré-escolas e creches de hoje em residências e asilos de amanhã. Por quê? Eu, modestamente, com os meus 77 anos, me acho inteiraço. Mas, como eu, olhando para o lado, eu vejo que há muitos outros chamados idosos, há alguns anos atrás, que, pela nossa lei, acima de 65 anos é idoso, o que é um negócio maluco. Na realidade atual, 70, eu acho que já é discutível. O 65 do passado é o 80 de hoje. Bom, então as nossas cidades estão enfrentando essa realidade. E mais do que isso, Curitiba freou não é só porque parou de ter filho, é porque a migração para Curitiba passou a ser absorvida pela região metropolitana. A partir de 2020, praticamente igualou a participação da população da capital com os municípios do entorno. Nós, em 2000, no ano de 2000, ou seja, 20 anos atrás, ficou longe, né? No ano de 2000, nós tínhamos 2/3 da população da região metropolitana no polo, em Curitiba, e 1/3 só no restante da região. Hoje nós temos meio a meio. Ou, para não dizer meio a meio, tem 52 na capital e 48 no resto, nos outros municípios, que não são resto, que se dizia que eram o cinturão dormitório de Curitiba. Mas, pelo esforço dos seus prefeitos e pelo próprio efeito multiplicador que tem a ocupação urbana, começaram a gerar novas atividades econômicas nesses territórios, começaram a representar um mercado consumidor a ser atendido pelos serviços, e hoje são áreas de atração demográfica também. Para se ter uma ideia, o crescimento de Curitiba nestes 20 anos foi da ordem de 22%, enquanto que o crescimento no restante da região foi da ordem de 80%. Então, isso também não é homogêneo, esse 80% não é homogêneo. Nós sabemos que aquelas cidades mais estruturadas e que foram se preparando, graças a Deus, e graças ao próprio exemplo de Curitiba, que também influenciou o seu entorno a ter a preocupação com o transporte, com a mobilidade, com a infraestrutura, com o saneamento, com a saúde, com o meio ambiente. Há municípios perfeitamente estruturados na região metropolitana, embora conurbados com Curitiba. São José dos Pinhais, onde você mora, é um exemplo claro. É uma cidade, e uma cidade de porte médio muito importante. Campo Largo é uma cidade estruturada. Araucária é uma cidade estruturada. A Fazenda Rio Grande, que até há muito pouco tempo nem existia como município, é uma cidade num processo de estruturação muito positivo,
Colombo é uma cidade estruturada, Almirante Tamandaré está perseguindo essa estruturação. Enfim, há toda uma rede de cidade, Campina Grande, 4 Barras, Valsa Nova, ficou um pouco perdida porque já está um pouco distante, e era discutível se era da região metropolitana ou não, mas o conjunto da região metropolitana cresceu e está crescendo. Resta nós discutirmos algumas coisas que estão no processo. Por exemplo, por que cidade uma estrutura viva e não uma estrutura de viver? Porque a cidade é dinâmica, ela é viva, ela vibra, ela se modifica, ela não para, ela está em permanente renovação. E ela acaba gerando uma força interna que algumas intervenções, como dizia o Jaime, a acupuntura urbana, algumas intervenções feitas nessa estrutura viva são capazes de lhe dar um efeito multiplicador e um reflexo sobre outras áreas que não as diretamente focadas na intervenção. Um exemplo muito claro disso, no caso de Curitiba, eu vou procurar citar alguns exemplos de Curitiba, porque eu acredito que todos os nossos companheiros que estão nos assistindo e que estão participando dessa live vão identificar esses exemplos. Os parques de Curitiba surgiram por um problema de saneamento devido às enchentes do Rio Belém e do Rio Barigui. E o engenheiro Nicolau Klippel, que a Elise conheceu, bolou a ideia de criar essas barragens para dar amortecimento de cheia, ou seja, reter o excesso de chuva nas cabeceiras desses rios e, com isso, garantir um escoamento mais controlado, evitando as enchentes do Boqueirão, em toda a região ali do Rebouças, que sofria com essas enchentes, e na região do Belém. E criou com estes lagos, estas lagoas, o restante da equipe de planejamento do IPUC, da Prefeitura e da Secretaria do Meio Ambiente, sacou a ideia, complementou a ideia com a criação de um parque, de parques. Surgiu o Parque Barigui e o Parque São Lourenço. Depois, o Parque da Barreirinha, que era outra área que dava para fazer uma barragem. E daí, a própria força do meio ambiente, vamos dizer assim, e da recreação e do lazer que isso abriu para a população de Curitiba, fez com que outras áreas também se tornassem parques, ou utilizando velhas pedreiras, ou utilizando alguma barragem já existente. Isto constituiu não um programa de meio ambiente, de paisagismo ou de recreação, mas teve como origem lá um problema de enchente no Boqueirão. Então, estes exemplos são coisas que nós precisamos trabalhar. Uma outra questão é que essa cidade viva ela não é homogênea. Ela é um mosaico. Ela é um mosaico, e eu diria até um mosaico 3D. Na dimensão superficial, nós temos porções dessa cidade com características próprias, seja pela colonização, seja pela topografia, pela geomorfologia, seja pelos habitantes que vieram se instalar ali e que criaram uma cultura própria. Então, há muitas cidades dentro da cidade. Isto no plano, vamos dizer, no plano horizontal. E na verticalidade nós temos camadas de cidade que vão sendo construídas e reconstruídas e alteradas e modificadas pelas diferentes gerações que vêm para cá. Desde o índio lá, que enfiou a lança e disse aqui é Curitiba, aqui tem muito pinhão, até agora o árabe que vem e muda o uso de uma determinada edificação e transforma aquela edificação no mercado. Então, esta cidade ela tem que ser entendida assim. Por melhor que seja o nível de equipamento,
por melhor que seja o nível de informação e de capacidade de processamento desta informação, por melhor que sejam os meios tecnológicos de análise da geomorfologia, da superfície, tudo isso é importante saber na hora do planejamento. Mas se não tiver a sensibilidade de conversar com o paciente, o médico não faz um diagnóstico adequado. E o médico não vai prescrever a medicação adequada para aquele ser vivo que está ali precisando crescer e se desenvolver com segurança e com qualidade de vida para si e para os outros. Então, no caso da cidade, nós temos que ter sempre este olhar preocupado. O Jaime Lerner dizia: tendência não é destino. Ou seja, se eu analisar todos os fatores de uma cidade, indicadores disso, daquilo, de índice de IDH, de área verde por habitante, de faixa etária, de renda per capita, se eu analisar tudo isso, e isso me mostrar uma tendência que é negativa para a população, eu não posso aceitar isso como um destino da minha cidade. Eu tenho que ver como mudar essa tendência para buscar um novo destino. Ou como ajustar esta tendência, tirar dessa tendência a energia necessária para criar uma nova perspectiva, um novo amanhã para essa cidade. Isso foi feito no plano diretor de Curitiba, mas o que foi feito fundamentalmente no plano diretor de Curitiba foi a criação do IPUC, um órgão técnico responsável pela preservação, detalhamento, implementação e revisão permanente do plano. Porque a mesma força que faz com que a cidade sempre se modifique exige que você sempre reveja a receita que você deu para o paciente. Ele melhorou, ele está mais forte, mas aquele medicamento gerou um problema no rim dele. Então, eu preciso corrigir. Ou ele está muito grande e não cabe mais na cama, eu tenho que corrigir a cama. Então, estas coisas exigem um ente específico para cuidar do planejamento da cidade, do desenvolvimento. Não pode estar junto com o órgão que dá alvará de construção, não pode estar junto com o órgão que implanta infraestrutura, não pode estar junto com o órgão que cobra imposto. Toda essa estrutura, claro, tem que estar com a filosofia do plano, mas o goleiro tem que ficar no gol. O meio de campo tem que armar o jogo. E o atacante tem que fazer gol. Não dá para começar a misturar a função, querer fazer as duas, três coisas ao mesmo tempo, que não dá certo. Foi isso que fez com que Curitiba, em todo esse processo de discussão, desde 64, principalmente a partir de 64 é a data do plano diretor de Curitiba, não é o do regime militar, é do plano diretor. Do plano diretor para cá, mas usando toda a energia que era provocada por essa estrutura de planejamento urbano criada pelo governo militar, de lá para cá, o IPUC e Curitiba foram sendo chamados para muitos seminários, sendo objeto de visitação de muitos órgãos, de muitas administrações, inclusive de fora do Brasil. Porque, veja, não é comum conseguir-se que a autoridade municipal aceite abrir mão da sua autoridade. O poder de decisão é político, mas o poder de decisão político precisa do suporte técnico. Eu posso dizer isso porque eu vivi essa transição, quando da mudança, quando conseguimos vamos dizer, o governo civil, quando o governo civil assumiu o poder, nós, técnicos,
em uma certa dose, sofremos uma discriminação como tecnocratas que estavam a serviço de um regime de exceção. Como se o fato de ser técnico e buscar soluções técnicas fosse uma coisa errada, fosse um crime contra a democracia. Bom, eu falei que eu ia provocar algumas coisas, eu não quero fazer nenhuma discussão ideológica, mas eu gostaria de lembrar que não há governo que sobreviva se não tiver um suporte técnico. E não há técnico na gestão pública que não tenha sensibilidade política. Sensibilidade política é entender a composição de forças e buscar a participação popular para garantir as melhores decisões, o reequilíbrio dessas forças. Bom, esse cenário todo tem que ser pensado cada vez que nós trabalhamos com uma cidade que é uma cidade viva. A Carta de Atenas dizia: as cidades têm 3 funções básicas. E uma quarta, que ela também diz, que é a amálgama que permite que todas essas funções, essas 3 funções aconteçam. É morar, a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo já sabe disso. Morar, trabalhar e recrear. Ou moradia, trabalho e lazer. E circulação, que é uma função supra que permite que elas se articulem no espaço. E eu diria que há uma quinta, que não está aí, que é a convivência. A cidade que não tem convivência é uma cidade que sofre. Também, tirando alguns exemplos do que se discutia na época, se dizia e eu acho que vale mais ainda agora, Brasília é uma cidade complicada porque não tem esquina. As pessoas não se encontram, elas se reúnem. Isto é uma diferença fundamental. Psicologicamente, isso é uma coisa... Não ter esquina, não poder ir até a boca maldita para ver quem está lá, para fazer uma fofoca, e ter que fazer isso no salão azul, não sei do quê, na porta na entrada dos fundos do palácio, não sei das quantas, faz com que toda a psicologia da cidade condicione o seu morador, o seu cidadão, a um determinado tipo de comportamento. Esse é um outro lado. A cidade é humana, ela é viva, mas ela tem que ser dedicada para o seu cidadão. É outra discussão. O que é esse cidadão? Quem é esse cidadão? Na Grécia, o cidadão era o nascido na Grécia. O estrangeiro, mesmo que morasse ali a vida inteira, não era cidadão. Portanto, não participava das decisões da cidadania. Em Roma já era diferente. Não interessava se tinha nascido ou não tinha nascido no território romano. Se ele era autoridade importante, forte ou rico, ele era cidadão. Tinha direito e direitos e poder de interferir no Estado. Votar, participar, dar palpite, pedir vantagem de concessão e tal. No Brasil, pela nossa Constituição, todos somos iguais perante a lei. Todo cidadão, todo indivíduo brasileiro, homem ou mulher, é cidadão. Amplo e restrito conceito de cidadania. Portanto, apesar da cidade ser um mosaico de setores diferentes, distintos, de culturas diferentes, é um ambiente riquíssimo de convivência. Ela não pode ser uma cidade que tenha cidadão de segunda classe. A cidade, no Brasil, só existe uma classe, cidadão. Não existem
castas, como na Índia, não existem, como em outros países, cidadão com limite até 1 grau, cidadão com limite até o outro, cidadão de primeira, segunda, terceira classe, não tem. No Brasil, existe uma classe só, cidadão. Portanto, você não pode ter uma dicotomia. Você ter a cidade, se comentava isso com as cidades barrocas e medievais. Você tinha a cidade dos príncipes, a cidade com toda a infraestrutura, com toda a iluminação, com toda a manutenção, varrição de rua, coleta do lixo todo dia, coleta de esgoto, água, pá. E, paralelamente a isso, você tinha a cidade dos homens, a cidade... Aí sim, a cidade do resto da população, que era a maioria, que tinha uma infraestrutura precaríssima, que tinha um espaço mínimo para morar e que não tinha acesso a serviço nenhum, porque não havia serviço público. Isso não pode mais continuar sendo uma realidade em muitas cidades brasileiras. Quando a cidade for assim, está doente. Uma cidade saudável, chamada cidade saudável, é saudável quando fornecer qualidade de vida para todos os seus cidadãos. Qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do ambiente, qualidade dos serviços, qualidade dos direitos de participação nas decisões. Aí ela é uma cidade saudável. E, no fundo, esse é o principal desafio de quem lida com cidade. É buscar transformar cada uma das cidades onde nós atuamos numa cidade saudável. Uma cidade que responda às demandas e expectativas da população. Se a população não quer, mas é indispensável, nós temos que fazer. Mas se a população não quer e é dispensável, não tem que fazer. Não deve fazer. Mesmo que eu ache bonito fazer um coreto, se ele não acrescenta nada, e se ele não serve para nada, a não ser para o meu sobrinho produzir um coreto, me vender um coreto, não tem que fazer, e o povo tem que poder participar desse tipo de discussão, até para respaldar a ação do poder público. Quanto mais transparência você tem, o planejamento é melhor, porque a população assume as diretrizes do plano. Foi assim no plano diretor de Curitiba, com esse seminário Curitiba de Amanhã. As forças, os agentes que produzem a cidade, que usam a cidade, assumiram aquele desafio de implementar um plano. E isso, às vezes, tem que ser provocado. Por isso, eu volto àquela frase do Jaime. Tendência não é destino. O Jaime chamou, numa das primeiras reuniões, depois de nomeado prefeito, em que ele pôs técnicos que estavam no IPUC em diferentes órgãos para que a máquina aceitasse o planejamento. Então, ele pôs o Marangon, engenheiro, na Secretaria de Obras, que então era Departamento de Obras. Ele pôs a Dulce Auríquio e a Franchetti, engenheiras, que lidavam com o uso e ocupação do solo no IPUC, para dirigir o urbanismo. Ele pegou Zé Maria e depois o Angel Walter para dirigir parques e praças, que equivale à Secretaria de Meio Ambiente. Ele pegou Rafael Deli, arquiteto, e eu, arquiteto, e pôs para tocarmos a Coab de Curitiba, para termos uma política de integração da habitação popular. E assim ele fez. E eu me lembro que um dia ele estava discutindo, que ele pediu urgência no programa de arborização de Curitiba, que ele queria 25 mil mudas plantadas, e o Zé Maria e o Gandolfo disse, olha, prefeito, o horto do Guabirutuba e da Barreria não tem muda para essas árvores, para esse plantio. É impossível. Ele disse, não é impossível. Vá comprar. Vá ver se os hortos de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, de São Paulo, de Campinas, vá procurar. Eu quero 25 mil árvores plantadas nas ruas de Curitiba. E se não achar para comprar, pega o nosso pessoal, vai para a Serra do Mar e tire mudas de árvores
daqui para que a gente plante. Ah, tá bom, prefeito, tá bom. Acharam as mudas começaram a ser plantadas. E aí, na reunião, umas reuniões depois, o Gandolfo disse: prefeito, estamos com um problema. Estão quebrando as árvores. Eu não vou conseguir cumprir. Ele disse: não, você vai. Cada árvore quebrada você planta de novo. E nós temos que ter velocidade para plantar mais do que quebram. Nós vamos vencer essa luta. Falem com os moradores da rua. E, de repente, cada morador da rua começou a adotar uma árvore. Começou a regar a árvore na frente da sua casa. Começou a avisar a prefeitura quando alguém estava ameaçando a árvore. Isto é a cidade assumindo o comando do seu futuro. Bom, eu acho que eu estou com o horário já estourando. A gente teria muita coisa para falar, teria que falar um pouco sobre o Estatuto da Cidade, sobre os instrumentos todos que ele criou e que nós não pudemos usar para combater os vazios urbanos, que são uma doença nas principais cidades brasileiras, a perversidade tributária. Quem tem esse terreno ocioso, com toda a infraestrutura, não paga o que paga um cidadão que tem um terreno regular numa periferia sem infraestrutura. Então, tudo isso vai ter que ficar para uma próxima. Eu já me coloco à disposição, Elise, para no futuro a gente voltar a discutir. É um problema fascinante, realmente me empolga falar sobre cidade, e eu espero ter podido, pelo menos, abrir algumas considerações, eu tinha até posto aqui problemas urbanos que se agravam, valor, dúvidas, as dificuldades de definir o equilíbrio e a compensação entre o homem e a máquina, que nós conseguimos com a Rua das Flores, por exemplo, entre o privado e o público. As parcerias estão aí que podem mostrar que isto é possível unir numa direção só. O individual e o coletivo, vencer essa discussão de quando você vai discutir os investimentos da cidade como um todo, o cara diz: não, mas na minha rua não tem bueiro. Tá bom, na tua rua não tem bueiro, vamos procurar pôr o teu bueiro, mas para a cidade como um todo, o que você acha importante? Eu não queria ficar pulando a minha valeta. Tá bom. Mas isso é um problema individual. Isso nós temos que ter solução também, nos micro e no macro. Mas o coletivo tem que vir antes. A liberdade e a regulamentação. O direito teu de fazer e, às vezes, o excesso de interferência do poder público no teu direito de fazer. Querer definir o tamanho... Eu nunca entendi, desde que eu entrei na prefeitura, eu nunca entendi por que tinha verga mínima. Você sabe o que é verga, né? Aquela viga que fica em cima da janela. O Código de Postura dizia verga mínima 40 ou 50 centímetros. Pô, mas eu quero fazer arquitetura moderna, você tem um pano de vidro, eu quero fazer a laje vazada. Não pode, tem que ter. Se não tiver, não passa. Não aprovamos. Ficavam corrigindo a largura da parede, a altura do degrau, da escada. Meu Deus do céu, o tamanho do quarto. Não pode ter quarto com menos de tanto por tanto, um círculo inscrito de não sei. Mas quem é que disse? Se eu tenho um beliche, se eu tenho uma cama rebatível, seja lá o que for, se eu tenho famílias vivendo em 5 metros quadrados, meu Deus do céu, eu vou exigir quarto mínimo para o cara aprovar um projeto, ele vai fazer projeto clandestino, irregular, óbvio. Bom, tem muita coisa para a gente discutir sobre cidade. Agradeço mais uma vez, Elise, Rodrigo, agradeço ao presidente, Nelson, que não está mais conosco. O Paulo, eu não sei se continua, mas talvez esteja por aí, eu não estou vendo. Eu estou à disposição. Ainda temos algum tempo. Eu fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Omar. Elise, você quer fazer as perguntas? Tem várias perguntas aqui. Deixa eu ler a primeira aqui, daí você já vai se ambientando e continua, pode ser? A Elma,
nossa associada, Omar, está perguntando, cada cidade tem uma boa pergunta, que cada cidade tem uma vocação. Porque não são respeitadas os planos diretores. A Lapa, por exemplo, é uma cidade histórica. Qual a vocação da cidade de Curitiba? O que fazer com relação... já emendando outra aqui. O que fazer com relação ao déficit de água versus a aprovação de novos loteamentos? Bom. As duas são muito interessantes. Veja, às vezes você tem vocação que é valor. É uma das dúvidas aqui. Valor contra resultado. Aquela vocação é um valor. Mas, às vezes, a vocação se perde no tempo porque ela pode ser uma vocação negativa. Eu tenho certeza que a Lapa tinha que estar extremamente investindo e buscando fortalecer seu caráter histórico, tendo como grande alavanca o turismo. Mas isso é um palpite, eu não fiz nenhuma análise mais profunda, acho que o pessoal da Lapa deve saber melhor o que fazer na Lapa. Mas, no caso de Curitiba, por exemplo, a nossa vocação, como sede de governo, era ser uma cidade burocrática, de burocracia e prestação de serviço. Nós não tínhamos nenhuma perspectiva de desenvolvimento econômico pesado com geração de volume de emprego compatível com aquele crescimento que eu falei de dobrar a população em 10 anos. Se não fosse a cidade industrial naquela época, na sequência, nós seríamos uma cidade burocrática. Aí a nossa vocação de sede de governo, tipo Washington, não ia funcionar. Porque era muito pouco provável que nós não seguíssemos o mesmo destino de São Paulo. Embora São Paulo seja resultado de um processo industrial forte. Mas nós estamos no mesmo tipo de entroncamento viário, nós estamos praticamente na mesma posição com relação ao nosso porto, nós e eles com Santos, nós com Paranaguá. Nós estamos na boca do nosso interior, convergindo toda a economia para o porto, por Curitiba, e lá, no caso deles, por São Paulo. A tendência de nós crescermos demograficamente era muito forte se nós não tivéssemos também nos estruturado para outras atividades. Então, às vezes, a vocação precisa ser complementada com outras vocações, com outras potencialidades, ou com outras atividades que lhes ampliem a sua vocação. Com relação aos loteamentos, ao uso da infraestrutura, eu concordo que nós temos que controlar. São coisas que têm que estar sendo balanceadas. Nós tivemos durante muito tempo, ainda temos um pouco, mas tivemos durante muito tempo como forte fonte de receita das prefeituras da região metropolitana a aprovação de loteamentos. Loteadoras se espalharam pela região metropolitana. Nós temos, eu quando estive na COBEC, tentamos de todas as maneiras combater muito isso e conseguimos, numa discussão com os prefeitos, mostrar que isso não ia dar bom resultado. E começamos a limitar, inclusive, por causa do transporte coletivo, que eles diziam que iam atender e quem tinha que atender era a COMEC. E nós passamos a analisar, a COMEC já faz esse trabalho agora de maneira muito forte, analisa todos os novos loteamentos da região metropolitana. Porque não só a infraestrutura já instalada, nós não conseguimos limitar a população. Veja, se nós estamos com escassez de água agora, que é por um problema de estiagem muito forte. Mas há estudos feitos pela Sanepar e pelo governo de fontes alternativas de abastecimento que estavam previstas segundo um plano de investimento. Não se previa esse volume de seca. No Brasil, nós não temos a possibilidade de proibir gente de entrar numa região. O nosso regime não prevê nenhum tipo de restrição à mobilidade. O direito de ir e vir, o direito de morar, não tem como você segurar e dizer, não, aqui ninguém mais vem. Eu estou no meu limite das minhas escolas, não entra mais criança
em Botucatu. Não tem isso, infelizmente. Infelizmente não, graças a Deus, porque isto é um traço de liberdade. E a cidade, quanto mais livre for e quanto mais liberdade permitir, melhor será. Então, algum tipo de controle nós temos que ter, principalmente para que não sejam ocupadas áreas de manancial, áreas de fragilidade geológica, áreas de vegetação indispensável. Nós temos que controlar as áreas não recomendadas para habitação e para ocupação. Mas, por causa da falta de água, acho muito difícil. Omar, eu tenho uma pergunta. Bom, primeiro tem mais um recado aqui, Delmas Penteado, que maravilhosa palestra, amigo Omar. Temos que fazer a continuidade dessas brilhantes provocações urbanas para todas as cidades brasileiras, em especial para as capitais. Eu tenho uma pergunta, Omar. Saiu recentemente aí uma notícia na mídia dizendo que com a pandemia haveria uma tendência de haver uma migração de parte do público para trabalhar em home office, né? E que isso abriria uma possibilidade, inclusive, para as cidades estimularem a ocupação, quer dizer, na região metropolitana, né? Ou então no litoral. Isso abriria uma oportunidade. E acho que você, como um grande entendedor, um dos maiores entendedores do nosso estado aí, a respeito de cidades e esses movimentos, gostaria de ouvir o que você pensa um pouco sobre isso. Se não voltará tudo ao normal, isso não é uma oportunidade, ou seria uma oportunidade, de repente, de ocupar áreas hoje que estejam com déficit, que estejam com dificuldades, inclusive, de crescimento? Excelente colocação, Rodrigo, excelente mesmo. Eu acho que a pandemia nos transformou. Tudo que a gente pensava antes da pandemia tem que ser reavaliado agora. A pandemia mudou hábitos, e não mudou só temporariamente enquanto não passa chuva. Não é uma tempestade, é uma mudança de comportamento mesmo. Nós não sei se vamos conseguir nos abraçar com a mesma fraternidade com que sempre nos abraçamos por algum tempo. Fica todo mundo meio constrangido. Você entra numa fila, deixa os 2 metros e mesmo com os 2 metros, você fica olhando meio atravessado. Mas, por outro lado, abriu uma série de outras alternativas. O home office, não só o home office, mas outros hábitos. O próprio comércio eletrônico. Você compra hoje muita coisa, comida, os deliveries, mudou o hábito. Muitos hábitos mudaram e não vão voltar atrás. Eu acho que é uma grande oportunidade de reocupar alguns espaços urbanos que estão se esvaziando ou que foram esvaziados por atração excessiva. O próprio interior que eu digo é o meio rural. O agronegócio, que explodiu também nesse tempo todo, e que está com uma perspectiva maior ainda na medida em que as economias grandes consumidoras de alimentos se potencializaram, aí também surgem novas opções de trabalho, novos arranjos de trabalho em diversas posições do território. Eu acho que um dos fatos que, só fazendo um break, um dos fatos que favoreceu a ocupação da região metropolitana foi o aprimoramento da rede de transporte metropolitana, com que fez com que a pessoa, morando em Campina Grande ou morando em Araucária, possa trabalhar em qualquer lugar de Curitiba e da região. Nós temos hoje um fluxo de passageiros da Fazenda Rio Grande para São José dos Pinhais, de Piraquara para São José dos Pinhais, de São José dos Pinhais para Quatro Barras. Quer dizer, isso favoreceu um certo alívio de tensão, mas você não tenha dúvida que a tua colocação é muito positiva. Vai haver, é ótimo que isso aconteça, os prefeitos dos municípios que estão com redução de moradores e que, portanto, como na Itália, você hoje vê municípios italianos lançando imóveis à venda por $5, por 5 euros, 10 euros. Venha para cá.
A moradia não vai ser o teu problema. E hoje em dia, que o teu trabalho está embaixo do braço, você pega o notebook e vai embora, tanto faz você estar aqui em Curitiba ou você está na Itália. Então, eu acho que é sensacional a tua posição, eu acho que nós merece uma análise mais aprofundada e um trabalho muito sério do governo. Obrigado pela resposta. Fiquei feliz, Queiro, que você está aqui, o nosso diretor administrativo. Acabei de ver que ele mandou um parabéns para o ele é um arquiteto também, diretor administrativo do IEP. Grande palestra e seu trabalho é admirável e inspirador aos arquitetos. Eu vejo uma competição, diz ele, boa entre outras cidades da região metropolitana para ser vanguarda em relação às outras. Acho que devemos premiar essas ações e incentivar ainda mais a evolução desses municípios satélites de Curitiba. É a opinião dele, o comentário. Bom, acho que estamos passando do horário. Omar, eu queria agradecer imensamente a tua presença, tá? Queria agradecer a Elise por ter puxado o evento. Acho que merece uma continuação, né? Ou continuações, sem dúvida. E, Elise, eu passo a palavra, então, para ti, para fazer suas considerações finais e depois se passa para o Omar também. Obrigado, Omar. Obrigado de novo, tá? Obrigado a você. Eu tenho só que parabenizar, né, a palestra do Omar, realmente fantástica. Nós que adoramos, amamos a arquitetura, cada vez que nos empolgamos, né, Omar, quando começamos a falar sobre o assunto, porque é muito vasto, é muito extenso o campo. Como diz o Rodrigo, acho que seria interessante fazermos uma continuidade, se você aceitar, digamos assim, ali para frente, falarmos mais sobre as cidades vivas, que eu concordo com você, porque a cidade ela não é estagnada, não é um pedacinho de alguma coisa que foi construída e ficou e não foi para frente, que diz assim, nós temos ali a periferia, onde termina a cidade e começa a outra, o que é essa periferia? Então, quer dizer, temos muitas coisas boas a serem discutidas, e o Omar é uma pessoa assim que tem um conhecimento amplo, trabalhou com muita gente interessante e tem muita história para trazer para nós aqui, para contar, porque um povo sem história não tem continuidade, não existe para mim. Então, eu acho assim que foi muito importante sua colocação, sua palestra foi muito rica. Então, só temos que parabenizá-lo e convidá-lo a fazer uma segunda palestra, de repente, aqui para frente, se você aceitar. Fica o convite, né, Rodrigo? Então, estamos muito felizes aqui, nós temos, assim, né, elogios aqui, que nem diz Queiro, aqui tudo, a arquitetura é enxergar o planeta de cima, né? É você ver as coisas no macro, né? Não pelos pequenos. Então, acho que é isso. Parabéns, Omar Akel. Seja muito bem-vindo sempre. Denise. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez a você, Elise, que me deu o prazer do convite. O Rodrigo transmita ao Nelson também o meu agradecimento ao Instituto de Engenharia. É claro que eu estou à disposição para voltarmos a conversar sobre cidades. E deixando essa certeza, cada um de nós é também agente de transformação. Esteja ou não esteja trabalhando em cidades, esteja ou não esteja voltado a esse tipo de ação, agora mais do que nunca se percebe que a cidade não é privilégio de quem a administra, nem é campo exclusivo de ação do arquiteto urbanista. A cidade é problema e solução obtida com a participação multidisciplinar. São diversos profissionais que têm que analisar, desde a infraestrutura, a tecnologia aplicada, a qualidade de vida ambiental do cidadão, a localização efetiva e eficiente dos diversos equipamentos, a economia, o impacto que cada alteração na cidade gera na economia da cidade e das pessoas. Tudo isso exige realmente um corpo de análise muito amplo.
E o arquiteto o arquiteto e o urbanista tem essa condição de transformar tudo isso num projeto de futuro, vamos dizer assim. E eu acho que estou à disposição, é um prazer. Me desculpe se eu falei demais, mas realmente me empolga, o tema é empolgante. Obrigado. Omar, a gente tem o costume de aplaudir ao final as boas palestras, então, para você, obrigado, tá? Uma boa noite a todos, obrigado pela participação. Obrigado mesmo, obrigado. Obrigada, uma boa noite, Omar. Valeu, Muito boa noite feliz a com a todos sua vocês. presença. Boa noite a todos. Obrigado, um grande abraço.